É só dizer, Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. De segunda a sexta-feira você tem a informação, a opinião, um giro pelo mundo todo também na tela do Band News TV com o Jornal Gente de volta quarta-feira, amanhã às 8 horas da manhã. Nosso Manhã Bandeirantes está chegando. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã. A partir de agora, WhatsApp liberado para você também participar desse nosso giro de notícias aqui da nossa região, com atenção voltada ao que acontece no Brasil e no mundo, com os trabalhos técnicos hoje na mesa de som e central técnica a cargo do Danilo Capucci, cuidando do som que você acompanha em AM 1170, em FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais como o portal bandmulti.com, o aplicativo Bandplay, os outros aplicativos espalhados pelas plataformas de celular e tablet, e também o nosso canal com imagens, Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode se inscrever, curtir, compartilhar e receber ao vivo a nossa programação com imagens aqui direto do estúdio no Jardim São Gabriel, mas também com o nosso estúdio estendido na capital paulista. Bom dia para você, Tiago Prudente. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui conectados. Terça-feira, hein? Semana tá passando rápido. Já é terça-feira. Já é terça-feira, Tiago? Hoje ainda é terça-feira, Tiago Prudente. Já é terça-feira, tá passando muito rápido. Ontem voou o dia. É o famoso copo meio cheio ou copo meio vazio, também durante o nosso calendário, com o nosso calendário. Mas hoje, talvez o copo esteja meio cheio por causa das pancadas de chuva previstas para esta terça-feira, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Termômetro marcando nesse momento 29 graus e meio, temperatura alta, calor em Campinas nesse momento e com previsão de pancadas de chuva isoladas hoje, nesta terça-feira. Predomínio vai ser de sol principalmente na manhã e no período da tarde. As pancadas de chuva devem chegar já na viradinha para a noite, ali 4h30, 5h30 da tarde. Há possibilidade durante a noite de temporais isolados, incluindo a madrugada, virada de terça para quarta-feira, chuvas que podem estar associadas a temporais vindos da região oeste, na casa dos 34 graus de máxima na hora do almoço. Então, veja você, aquele calorão na hora do almoço, as nuvens vão se formando, a chuva começa no fim da tarde e vai ganhando força durante a noite desta terça-feira. Muita atenção, e sempre que chove em Campinas, o assunto queda de árvore e problemas estruturais volta à tona. Inclusive, o Ministério Público está em ação agora por conta do manejo de árvores no Bosque dos Jequitibás. Um dos capítulos mais tristes de Campinas nos últimos anos, a queda de uma figueira branca em dezembro do ano passado, que resultou na morte de um jovem a caminho do trabalho, tem agora também um novo ponto a ser apurado pelo Ministério Público. O que o MP, através da Promotoria do Estado de São Paulo, quer saber é
A divergência entre o número de árvores antes dos acidentes registrados em Campinas, que foram retiradas, podadas ou passaram por algum tipo de manutenção, e o número muito mais alto depois de uma análise técnica mais aprofundada. Isso poderia ter sido feito antes, evitado esses 2 acidentes fatais que aconteceram, um no Bosque do Jequitibás e outro na Lagoa do Taquaral. A ação específica do Ministério Público dá destaque e ênfase ao Bosque dos Jequitibás em si. Mas quem vai explicar pra gente melhor o que está sendo contestado e qual é o pedido feito agora pelo Ministério Público à Justiça é o repórter Everton Ramos. O promotor José Fernando Vidal de Souza cita no processo um relatório do Centro de Apoio à Execução do Ministério Público Estadual, apontando que entre 2017 e 2023, 8 árvores foram removidas e 13 podadas dentro do Bosque do Jequitibás. Em uma operação mais recente, esse número se elevou. Só esse ano, 19 árvores foram retiradas e 42 podadas. Para ele, essa grande diferença mostra um manejo inadequado da arborização no parque. Esse processo de retirada mais recente foi feito após a morte de um homem que teve o seu carro atingido pela queda de uma figueira no Bosque do Jequitibás em dezembro do ano passado. A promotoria quer que o município seja condenado a elaborar mecanismos para administrar de forma adequada o bosque por meio da construção de um plano diretor do parque. Um outro objetivo da ação é o plantio das espécies que foram retiradas. Além disso, o promotor ainda quer que a prefeitura seja obrigada a pagar R$1 milhão por danos morais coletivos. Ele entende que esse manejo inadequado das árvores, não apenas no bosque, mas em todo o município, oferecem riscos à saúde, à vida e à integridade física da população de Campinas. O pedido agora fica a cargo da Justiça para decidir se acata ou não. A Prefeitura de Campinas informou que irá se manifestar em juízo, onde ficará comprovada a lisura da administração municipal. E claro, a gente vai seguir acompanhando esse processo. Sem dúvida, Everton Ramos, então, reforçando os números, entre 2017 e 2023, a Prefeitura retirou 8 árvores de dentro do Bosque dos Jequitibás que estariam condenadas e realizou 13 podas. Após o acidente fatal destacado pelo Everton em dezembro do ano passado e o fechamento de todos os parques em Campinas, foram 19 árvores retiradas e 108 podas, sendo 32 delas secas. Na opinião, na visão do Ministério Público, no entendimento desse texto publicado pela promotoria, fato que denota um manejo inadequado na arborização urbana. Então, o que espera o Ministério Público agora com essa ação que foi adiante para a Justiça? Que a Prefeitura pague uma indenização no valor de R$1 milhão a título de danos morais coletivos. Então não há aqui o detalhe de para onde seria encaminhado esse dinheiro, mas seria um pagamento social. Não faz referência à família da vítima, faz referência à coletividade. Além do replantio de árvores que foram suprimidas, isso acho que a Prefeitura já está encaminhando, já pelo menos apresentou dados de que está fazendo isso, e um plano para que a manutenção daqui para frente seja feita com um critério muito mais claro e acredito que muito mais próximo do que a gente viu nesse ano de 2023, quando foi detectado um número muito maior de árvores que colocavam em risco a população do que nesse período de 2017 a 2023. Traduzindo para um português claro, Tiago Prudente, o que o Ministério Público diz é que a Prefeitura não fez a lição de casa entre 2017 e 2023, isso muito possivelmente resultou na queda que poderia ser evitada de uma figueira branca, provocou uma morte, há uma indenização a ser paga e uma cobrança para que isso não se repita. A Prefeitura disse que só vai se manifestar através de juízo, apresentando os laudos técnicos e o plano para que daqui para frente esse trabalho seja realizado dentro do bosque e em outras áreas públicas também. Olha, Heitor, vou ser bem crítico aqui, porque eu acho que não foi só a Prefeitura que não fez o seu trabalho.
o Ministério Público também não fez. Por que está se manifestando só agora? Por que não se manifestou antes também? Por que não estava fiscalizando antes também o manejo das árvores? Porque é a função do Ministério Público a fiscalização também, esse monitoramento. Então, agora é muito fácil todo mundo vir se manifestar. Acho que é a função do Ministério Público, só que também não realizou o seu trabalho nesses últimos anos. Muita gente vai discordar, e tudo bem disso, mas eu acho que também o Ministério Público também não fez a sua parte. Por que não entrou nessa discussão também antes, quando estava tendo aquele debate de quantas árvores seriam retiradas do bosque? Você lembra disso? Aqueles laudos que foram emitidos de um instituto, de outro instituto, quantas árvores teriam que ser retiradas, quantas árvores teriam que ser podadas. Então, assim, é complicado. Eu acho que o Ministério Público tem a sua função, cumpre o seu papel, só que nessa história o Ministério Público entra muito tarde. Por que não entrou antes nessa história? Por que não entrou antes nesse debate? Eu acho que a família da vítima, sem dúvida nenhuma, tem que receber uma indenização que nunca vai substituir, vai pagar, vai de qualquer forma amenizar a morte de um familiar, sem dúvida nenhuma, mas essa família merece uma indenização, mas essa indenização, pelo visto, não vai para a família, em outro sentido. Então, eu acho que o Ministério Público cumpre o seu papel, faz essa denúncia para verificar agora a Justiça se vai ou não aceitar essa denúncia, só que eu faço a crítica aqui que o Ministério Público demorou muito para entrar nessa história. Não entrou de 2007 a 2023, depois do acidente também eu não vi nada do Ministério Público falando sobre isso. Durante o debate da poda de árvores no bosque também não ouvi o Ministério Público se manifestando, só agora. Então é complicado também, porque depois de tudo feito, aí vem a denúncia. Então a gente também tem que fazer críticas, que às vezes o Ministério Público também demora para agir, e isso chama muito a atenção. Se o Ministério Público tivesse feito a mediação do debate, e aqui os ouvintes vão lembrar dos laudos que apontavam que eram menos árvores que teriam que ser retiradas do bosque, outro que apontava que eram mais, aí sim a gente poderia ter tido uma solução razoável. Agora também fica fácil, né? Vir e dizer que foram retiradas muitas árvores. Sem dúvida nenhuma, eu concordo que o manejo foi equivocado de 2017 para cá, e equivocado já há muito tempo, porque o número de queda de árvores em Campinas é muito grande. Então, nisso eu concordo. Só que eu acho que entrou no debate de forma tardia. Quando tudo estava acontecendo, eu não vi esse tipo de manifestação. Isso vale também para a Câmara Municipal, que pouco deu atenção, e os vereadores eles têm também o trabalho de fiscalização. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre a sessão na Câmara Municipal de ontem, um projeto de lei que foi aprovado, mas antes ainda sobre o assunto obras anti-enchentes e que num período chuvoso colocam em risco a população. O prefeito Dário Saad esteve ontem no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Rio de Janeiro, para uma reunião com o presidente do banco, que é o Aloísio Mercadante. Esse encontro teve como objetivo uma liberação de uma verba de 517 milhões de reais em investimentos para obras de drenagem na cidade. Também participaram o secretário de Finanças de Campinas, Aurélio Caiado, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, e técnicos da instituição. A expectativa é para que, com essas obras, sejam realizadas, ou com essa verba, sejam realizadas algumas obras, que no entendimento da prefeitura foi uma reunião positiva para apresentar como esse dinheiro vai ser investido, e segundo a administração municipal ainda, reservatórios vão ser feitos, construção de parques lineares, obras anti-enchentes realizadas em 2 córregos da bacia do Ribeirão Anhumas, no córrego Serafim, que fica na Avenida Orozimbo Maia, e no Proença, região da Avenida Princesa do Oeste. Os pareceres técnicos e análise dos indicadores econômicos e financeiros de Campinas foram analisados e estão compatíveis com as exigências do banco.
ainda não há, neste momento, a previsão de quando esse dinheiro vai chegar. Mas é importante lembrar que no final do ano passado, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, na tela da Band Mais TV e em outros veículos de comunicação, representantes da Prefeitura, como secretário de Serviços Públicos, diz que para o próximo verão, ou seja, final desse ano, começo do próximo ano, Campinas já teria obras para evitar alagamentos em regiões como a Princesa do Oeste, como a Marginal do Pissarrão e outros pontos que historicamente geram transtornos e insegurança num período de chuva. Essas obras ainda estão dependendo da liberação de uma verba do BNDES e quando começa a chover, a obra não anda. Você precisa ter uma condição climática favorável para que essas obras aconteçam. Quando está num período de chove para, a obra acompanha o para e anda, para e anda. Então as obras mais delicadas talvez já tivessem que estar numa fase final agora e não ainda numa fase de projeto. Então é muito provável que nesse próximo período de chuva que começa nessa época de primavera, a gente infelizmente ainda assista às mesmas cenas que Campinas ficou tensa, viu e lamentou nos últimos anos todos, viu, Thiago? Sem dúvida nenhuma, a gente vai observar novamente essas cenas, porque o que está previsto, pelo menos por agora, é a colocação de placas de alerta, onde essas enchentes acontecem, enchentes que não começaram agora, enchentes que já vêm de muito tempo, enchentes que, pelo menos, acho que, como o ditado diz, né, Heitor, desde que eu me conheço por gente, essas enchentes acontecem em Campinas nesses pontos. E nenhuma administração fez nada durante esse período. Bom, essa administração agora, e aí a gente tem que fazer essa ressalva, assumiu em 2020, colocou o projeto, está bancando o projeto, é um projeto que não é barato e vai colocar o projeto para ser realizado. Pelo menos essa é a previsão. Para o ano que vem, a gente aguarda e espera que o projeto saia de vez. É isso que a gente espera. Só que não é um problema novo, é um problema muito antigo que a gente vai observar mais um verão e a expectativa, se o cronograma for seguido, é que no verão de 2024, aí sim a solução seja dada. Claro, se as obras forem concluídas, né? Pelo menos essa é a expectativa. E aí essa burocracia para conseguir o financiamento, para conseguir a liberação, chama muita atenção, porque o prefeito tinha falado dessas obras no verão do ano passado. E agora que está saindo a finalização desses projetos, o dinheiro, a liberação do dinheiro, quer dizer, vai acontecer ainda para que os projetos saiam do papel. Então, chama atenção essa demora, essa burocracia que é desgastante nesses casos para obras que são fundamentais para a cidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho que fazer a ressalva aqui que esse não é um problema novo, não é um problema. Se essa administração já tivesse no segundo mandato, aí eu diria sem dúvida nenhuma que é totalmente responsável por essa situação, mas como ainda é o primeiro mandato e a administração está colocando, a administração do prefeito Dário Saad, um projeto que é para solucionar a questão, que é apontado como uma das soluções para essas enchentes que são crônicas na cidade, a gente tem que aguardar. Por que eu faço essa ressalva? Porque já é um problema antigo da cidade, que já foi mencionado, já foi falado por outros prefeitos, por outras administrações, que iria ser resolvido e não foi. Então a gente tem que aguardar. Espero eu que finalmente um projeto para solucionar esse problema crônico na cidade de Campinas realmente saia do papel. Não é um projeto barato, tanto que vem financiamento do BNDES, mas é necessário para a cidade, né, Heitor? Não dá para todos os anos, todo verão, toda vez que chove forte na cidade de Campinas, as mesmas cenas. Se a gente pegar as cenas gravadas há 10 anos e as cenas gravadas esse ano, as cenas são iguais. É difícil até saber a diferença entre elas. E também vale aquele título de filme de terror.
eu sei o que vocês fizeram no verão passado, o que vocês prometeram no verão passado, retrasado, antes do retrasado, e vai puxando para trás porque promessa é o que não faltava para resolver um problema crônico na cidade. Mas a expectativa da prefeitura é que com a liberação dessa verba, agora as coisas andem. O prefeito Dário Saad, inclusive, gravou um áudio falando sobre essa reunião e a expectativa da liberação dessa verba para o início das obras assim que o dinheiro chegar. Nesta segunda-feira, 23 de outubro, nós tivemos uma reunião na sede do BNDES no Rio de Janeiro com o presidente do banco, Aloysio Mercadante, estava acompanhado do secretário de Finanças e discutimos a parte técnica do pedido de financiamento de 517 milhões da Prefeitura de Campinas para 3 grandes projetos de obras de drenagem e 3 parques lineares. A reunião foi muito produtiva e houve um avanço nos entendimentos e o pedido de Campinas será enviado para a parte final, a última fase de análise que é feita pela diretoria do BNDES, com grandes chances de ser aprovado nas próximas semanas. O ouvinte participa conosco com opinião pelo WhatsApp 971021493 sobre os assuntos regionais. O Wagner Marcondes escreve que esteve presente no bosque há alguns dias e ficou assustado com o que viu. Tamanho é o que ele chama de estado de abandono daquele lugar. O recinto dos felinos todos vazios, o lago tomado por um tipo de alga verde totalmente sem vida. Os poucos animais que ainda estão por lá, e eles já são raros, já dão mostras de que a idade chegou a todos eles. O Wagner disse que chegou a se perguntar por que Campinas tem que manter aquele local nessas condições, daquele jeito. Isso porque nem vou citar as árvores cortadas, escreve ele. Enfim, gente, se Campinas um dia já foi uma cidade melhor, o Bosque dos Jequitibás também já o foi. Uma pena, conclui o Wagner Marcondes. Ouvinte participa conosco também por mensagens de áudio. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa matéria que vocês estavam fazendo, do prefeito Dário ir para o BNDES pedir 500 milhões para fazer obras de drenagem, principalmente na Princesa do Oeste. Cara, vocês já viram a velocidade da água que chega na Princesa do Oeste? Não adianta fazer a obra na Princesa do Oeste. Você tem que fazer obra lá nas cabeceiras, lá em cima, para ela descer com menos velocidade na Princesa do Oeste e aí você conseguir vazão. Porque você vai mexer num ponto da Princesa do Oeste e ele para ali de alagar. Aí alaga lá para frente. É uma coisa lógica isso. Você tem que fazer a contenção em cima para diminuir a velocidade da água. Essa é a minha opinião. Grande abraço a todos, DJ Alê. A gente vai, ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, quando a obra for liberada com a verba e tiver início, trazer mais detalhes técnicos também do que será feito, mas são ponderações importantes para a gente entender como isso pode impactar de vez na vida do morador de Campinas, de quem utiliza avenidas importantes como a Princesa do Oeste. Mas o que se tem de informação é que, além dos reservatórios, está prevista a construção de parques lineares e obras realizadas em 2 córregos da bacia do Ribeirão Anhumas. Córrego Serafim, que fica na Orozimbo Maia, e no Proença, na Princesa do Oeste. Então, acredito que a obra tenha justamente essa intenção de melhorar a bacia do Ribeirão, melhorar o córrego, ou seja, aumentar a vazão dele, e a partir disso diminuir a chance da água descer com essa força, com essa velocidade, como destacou o DJ Alê. Mas é compromisso nosso a gente trazer mais detalhes técnicos dessas obras assim que elas forem andando. Por enquanto, o que se tem é um pedido para uma verba com esses detalhes técnicos já passados ao BNDES e agora aguardando a liberação para que a obra tenha início. O Edivalmir Massa escreve dizendo: Thiago e Heitor, seria interessante pegar todos os gestores públicos, colocar em um grande auditório e passar o vídeo do prefeito de uma cidade japonesa que teve uma rua inteira engolida por uma cratera, mais ou menos 700 metros de rua que ele e a equipe arrumaram com todas as estruturas em 7 dias. E ainda foi em cadeia de rádio e televisão pedir desculpas à população pela demora. Isso com apenas 7 dias de obra. E ele questiona: será que os prefeitos sabem
que no Brasil um buraco na via fica 2 anos sem ser consertado e o prefeito ainda tem um monte de desculpas, é o que questiona o Edivalmir. Essa obra realmente chamou atenção no mundo todo pela rapidez com que ela foi concluída, mas existe aí uma realidade muito diferente e o que a gente tem que trabalhar todos os dias é para que o Brasil, quem sabe, um dia chegue também nesse nível de gestão pública. Mas a gente ainda está muito longe disso acontecer, infelizmente. E não estou falando só de Campinas, estou falando do país como um todo, acho que problema da América Latina como um todo. Afinal de contas, a gente ainda discute coisas tão básicas para as nossas realidades, para o nosso dia a dia, e às vezes o que a gente vê para o representante da população é uma discussão que também vai um pouco além do que são os problemas da cidade como um todo. Na Câmara Municipal, por exemplo, toda segunda e toda quarta, projetos de lei são apontados pelos 33 vereadores, votados e acabam tendo força de lei. Ontem, em primeira votação, Campinas teve um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal da cidade. Os vereadores votaram e aprovaram um projeto de lei do vereador Nelson Osseri, do PSD, que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas com duração mínima de 2 minutos na abertura de shows artísticos, musicais, espetáculos teatrais, de dança e outros eventos culturais similares. Para se tornar lei, ainda precisa ter uma segunda votação na Câmara e depois a sanção do prefeito. Mas a ideia vai ter um show de um grande artista ou um show de menor impacto, menor visibilidade, naquele telão em que passam publicidades, informações sobre o evento, também vai ter que ser exibido um vídeo de combate ao uso de drogas de forma educativa num teatro, numa casa de espetáculos, num local a céu aberto. Por essa lei, quem descumprir a regra vai ser obrigado a pagar uma multa no valor de 50 mil unidades fiscais de Campinas, que hoje varia entre R$ 4.480 e R$ 24.000 pelo não cumprimento dessa lei. Então, o produtor terá um custo a mais para produzir esse vídeo. A alternativa dada nesse caso é a criação de vídeos por parte da prefeitura ou de algum outro órgão e que seria disponibilizado para o promotor desse evento. Mas tem um ponto aqui importante. Seja ele produzido pelo organizador do show, seja ele produzido pela prefeitura, por alguma ONG, por algum outro órgão, esse vídeo, antes de ser exibido, precisa da aprovação do Conselho Municipal de Entorpecentes. E a partir daí, sim, ele vai poder ser colocado para o público que vai acompanhar esse espetáculo. A lei antidrogas, Tiago Prudente, ela existe também na intenção de você ter o consumo evitado através de políticas de orientação, políticas de educação. Existe, por exemplo, o programa da Polícia Militar, que é o PROED, nas escolas. E aqui a gente está falando para uma população adulta que pagou por um show, pagou por um teatro. Não me parece um projeto absurdo, mas me parece um projeto meio... mas e aí? É o ponto que Campinas, nesse momento, realmente espera dos seus vereadores? Não tem algo mais urgente para a Câmara discutir? Não tem algo mais a ponto de realmente mexer com o dia a dia da população, como esses assuntos que nós trouxemos antes, como a segurança pública na região central? É um projeto que realmente vai trazer algum efeito prático? Exibir um vídeo antes de um show vai gerar custo, isso é fato. Vai gerar fiscalização, pode gerar multa. Mas não sei se vai ter tanto efeito prático assim. Repito, não acho o projeto um grande absurdo, mas não sei se é o assunto mais importante nesse momento a se tratar em Campinas. Conscientização é sempre importante, a gente tem que destacar aqui. E eu concordo com você que o projeto tem os seus méritos e eu acho que conscientização é sempre importante. Mas me preocupa a efetividade de um projeto como esse. E por que eu digo efetividade? Porque, na teoria, pode ser lindo, pode ser muito bom,
Mas na prática, qual é o efeito de um projeto como esse? Na prática, o que ele vai trazer de benefício? Será que ele vai trazer realmente benefício? Será que ele realmente vai atingir a população? Porque eu fico pensando da população nesses eventos, se alguém presta atenção naqueles vídeos que passam antes de um show, antes de qualquer coisa, se as pessoas prestam realmente atenção. Se uma ou duas pessoas prestarem atenção, é bom porque já ajudou na conscientização. Mas, pelo que eu estou vendo, o projeto cria muita burocracia para a exibição desses vídeos. Cria uma série de regras, cria uma série de questões, e aí o que é para facilitar a conscientização acaba se tornando uma obrigação e uma dor de cabeça a mais para quem vai realizar um evento. E esse não é um bom caminho. E aí eu chamo a atenção. O vereador Nelson Rossi tem um trabalho que é feito nesse combate antidrogas, um trabalho que não é de agora, de muito tempo, e é o que eu digo, eu vejo o mérito do projeto, mas eu não sei se na prática ele vai funcionar da maneira que se deseja. Então me chama a atenção. E aí é uma regra a mais para que todo mundo que vai realizar um evento tenha que seguir. E uma regra a mais, uma vez que os vídeos têm que ser aprovados pelo conselho, aí fica a questão, quem vai produzir esses vídeos, o produtor tem que produzir esses vídeos, quem está realizando o evento, quanto tempo o conselho vai demorar para aprovar esses vídeos, vai acabar inviabilizando a realização de evento. Tem essas questões que precisam ser levadas em conta e que são importantes. Porque não adianta você sair criando legislação sem levar em conta como é que ela vai ser aplicada na prática. Então, acho que os vereadores precisam pensar nisso ao levar em conta esse projeto. Conscientização é sempre muito importante e ela tem que ser feita, mas eu acho que no caso desse projeto ele precisa ser repensado e adequado. Criar colocar exatamente quem vai criar esses vídeos, para que a gente facilite e não crie mais burocracia para a cidade receber eventos. E não acabe, pode parecer uma loucura que eu estou falando aqui, mas se cria uma burocracia extensa para aprovação desses vídeos, e essa aprovação não for rápida, o que a gente pode fazer é afastar eventos da cidade. Então acho que é preciso uma modulação melhor sobre esses projetos. Parece uma coisa boba, muita gente vai falar, mas é só um vídeo. É só um vídeo, mas burocracia a mais sempre pode ser um grande problema. Ainda mais quando a gente está falando do serviço público, que é famoso pela sua agilidade. Imagine, isso pode até não gerar custo se de repente a prefeitura disponibilizar esse vídeo, mas é preciso ter esse diálogo de fato com os organizadores dos eventos. Imagine você não poder exibir um show ou uma peça teatral porque o vídeo está parado no Conselho Municipal esperando uma aprovação. Isso pode de fato acontecer se não houver um dispositivo rápido, ágil do poder público, e a gente sabe que burocracia e poder público caminham lado a lado. Isso pode sim ser um problema que a lei tem que prever. O legislador ele tem que prever todas as possibilidades quando uma lei é colocada no papel antes de ser aprovada. Inclusive a disso afastar público. Não porque as pessoas são contra a exibição desse vídeo, mas porque a burocracia pode ser tão complexa que às vezes não é tão atrativo assim você esperar a liberação por um vídeo para colocar um artista em exibição, uma peça teatral em uma casa de espetáculos da cidade. Vamos aguardar então o andamento, porque ainda tem uma segunda votação na Câmara Municipal e depois a aprovação ou não por parte do prefeito, e aí todos esses detalhes devem ser discutidos. Pelo menos é o que a gente espera. 10h34, diga, Thiago. Não, só para pontuar que, assim, tem um detalhe, né? Foi votada a legalidade, depois é votado o mérito, a segunda discussão. Mas, assim, por exemplo, se definir que a prefeitura vai produzir esse vídeo, tem que colocar também de onde vai sair esse dinheiro para produzir esse vídeo. Tem esses pontos também, então é complexo. Tem que verificar. A prefeitura tem um fundo que cuida disso, porque também vai gerar custo. Então tem vários detalhes. Não adianta a gente colocar talvez a prefeitura faça, talvez alguma instituição faça. Não dá para ser talvez. Tem que definir exatamente quem é que fica responsável por essas questões, porque aí a gente cria distorções numa lei que é para ajudar a conscientizar,
E é aquilo, né? Tudo aquilo que não é bem definido, a gente sabe como é que fica, né, a situação, né? Aí cada agente público usa a sua maneira para definir isso. Então, ressaltando, o projeto tem seus méritos, mas ele precisa ser melhor, adequado, para a gente não gerar distorções e problemas. Campinas quase não tem problema, né? Uma cidade de primeiro mundo, né? Qual que é o sentido de ter mais um projeto para gerar problemas ao invés de uma solução, né? DJ Ale, ele questiona aqui, já imaginaram fazer um evento que tem algum teor de apologia ao tema do vídeo? Seria surreal, na opinião dele. O nosso ouvinte que participa pelo 971021493. Você também pode participar, porque depois do intervalo a gente vai girar as informações, trazer destaques internacionais e o que acontece em Brasília também nesta terça-feira. É informação aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. A melhor troca de óleo da região. Rei do óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Filtro de combustível, de óleo, de ar. Sua transmissão automática, pode confiar. Rei do óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Lojas em Campinas e região. Rei do óleo Auto Shop. Suas ferramentas elétricas quebraram e você não sabe como resolver? Conheça a Eletrotec. Há 35 anos no mercado, a Eletrotec oferece assistência técnica autorizada para ferramentas elétricas Makita, Bosch, entre outras marcas, além de um amplo estoque de peças e acessórios e equipe altamente especializada. Na Eletrotec, suas ferramentas estarão em boas mãos e estamos prontos para te ajudar. Mais informações no site eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A colisão entre dois trens deixou pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos no leste de Bangladesh. O número de vítimas pode aumentar à medida que as operações de resgate são feitas. As agências de notícias locais informaram que pelo menos 100 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu quando um trem de passageiros colidiu de frente com um trem de carga. A colisão causou o descarrilhamento de 2 vagões com passageiros. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta a gente leva informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite, de segunda a sexta, 8h30 da noite na Band TV. Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 10h39, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes nesta terça-feira, data marcada para uma nova reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Daqui a pouquinho, 11 da manhã, pelo horário de Brasília,
está previsto o início de mais uma discussão sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Reunião essa que acontece em Nova York, nos Estados Unidos, chamado de Debate de Alto Nível. É um encontro comandado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. O Brasil preside o conselho de forma temporária durante o mês de outubro e após 2 rejeições de textos para, pelo menos, uma tentativa de amenizar os impactos do conflito nesse momento, foram rejeitadas. Agora vem um terceiro texto com uma proposta feita pelos Estados Unidos. Para a gente entender a diferença em relação ao que até aqui não teve aprovação, a gente aciona a Beatriz Ferretti, que traz mais informações sobre o que vai ser discutido daqui a pouco. Beatriz. Esse novo encontro do Conselho de Segurança da ONU vai ser presidido pelo chanceler Mauro Vieira e a ideia do Conselho é votar uma nova resolução para a guerra entre Israel e Hamas, desta vez proposta pelos Estados Unidos. O texto que está em análise foca principalmente na condenação do Hamas e do terrorismo. A gente sabe que já houve votações de outras 2 resoluções. Primeiro, uma resolução da Rússia que sequer mencionava o Hamas, muito menos condenava os ataques terroristas do Hamas contra Israel. Aquela resolução foi vetada e aí houve uma segunda proposta, também na semana passada, proposta do Brasil, que visava principalmente a libertação de reféns, a garantia da proteção dos civis, condenava os ataques terroristas do Hamas e pedia um cessar-fogo temporário para a retirada das pessoas da faixa de Gaza e também o envio de ajuda humanitária. Só que a proposta brasileira acabou sendo vetada pelos Estados Unidos, que é um membro permanente do Conselho de Segurança e tem esse poder de veto. Sozinho, o país pode vetar qualquer resolução no Conselho de Segurança e foi o que aconteceu na semana passada, porque, segundo os Estados Unidos, faltou mencionar que Israel tem o direito de autodefesa nessa guerra. Então, por isso, a decisão norte-americana. Agora, os Estados Unidos justamente estão propondo essa resolução que visa condenar o Hamas e o terrorismo e também garantir a proteção de Israel, a proteção do país pela autodefesa. É esperado que essa resolução, mais uma vez, seja vetada, principalmente pela Rússia. Vamos ver qual vai ser a posição dos outros países, também do Brasil. Mas fato é que agora os Estados Unidos incluíram essa decisão e essa defesa de Israel de responder aos ataques do grupo Hamas. Então, essa reunião vai acontecer hoje, a partir das 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, reunião presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e nesta próxima quinta-feira também, ainda nesta semana, a Assembleia Geral da ONU, que é outro órgão da ONU, também vai fazer uma reunião de emergência para debater a guerra, uma reunião que foi convocada pela Rússia e também vai ter um objetivo de que todos os países membros da Assembleia façam uma votação determinando ali os próximos caminhos a respeito da guerra. Então a gente vai ficar de olho em todos esses encontros nesta semana. Vamos acompanhar sim, Beatriz Ferretti, lembrando que a proposta do Brasil, dos 15 países que estavam na reunião, que pertencem ao Conselho de Segurança da ONU, 12 votaram a favor do texto brasileiro. Além do próprio Brasil, China, França, Albânia, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes Unidos votaram a favor do texto. 2 países se abstiveram, Rússia e Reino Unido. E os Estados Unidos votaram contra, mas por terem o poder de veto, esse voto já é suficiente para que o texto morresse por ali mesmo nessa segunda reunião. Agora, o texto é feito pelos Estados Unidos e a dúvida é como os países que não são aliados americanos historicamente vão lidar com esse texto. Visivelmente, pouco se preocupa com o que realmente está acontecendo por parte dessas nações da ONU. A maior preocupação é como você, país, vai se comportar e vai ser visto diante da comunidade internacional. Porque vontade de realmente buscar a paz, buscar uma negociação, não me parece que está acontecendo nessas reuniões, viu, Tiago? Bom, essa proposta americana de resolução é porque pegou mal os Estados Unidos ter vetado a proposta brasileira.
O negócio é esse. Vamos jogar limpo aqui, porque essa é a situação. E agora os Estados Unidos busca essa nova resolução. Resolução essa que vai ser vetada. Pode ter certeza disso, porque o que vem se desenhando é uma resolução que vai fazer uma forte defesa de Israel, uma condenação do Hamas e, sem dúvida, uma parte dos países vai vetar a resolução porque não há uma concordância dentro do Conselho de Segurança. A única resolução que tinha uma chance de dar certo era a resolução brasileira, que foi, como você disse, aprovada por 12 países, Rússia e Reino Unido se abstiveram, ou seja, não iriam vetar a resolução brasileira, e foi vetada pelos Estados Unidos. Então, qualquer outra resolução proposta por Rússia, como foi proposta pelos Estados Unidos, que estão em campos antagônicos de apoio de países nesse conflito, não vai ser aprovada. Então, uma resolução que também nasce morta, infelizmente, porque não há um interesse propriamente dito na questão humanitária, mais uma questão de narrativa dessas superpotências e dos seus aliados. É basicamente isso que acontece nesse momento. Infelizmente, enquanto isso, outros países lutam dentro do Conselho de Segurança, como o Brasil, a própria França também, e outros países tentando ali uma pausa humanitária para se criar uma solução, pelo menos para que a ajuda entre em Gaza. Hoje, uma média de 20 caminhões tem entrado, quer dizer, média, eu estou sendo gentil aqui, mas era necessário que pelo menos 100 caminhões por dia entrassem na faixa de Gaza para ter um mínimo de assistência para essa população de mais de 2 milhões de pessoas. Então a gente tem essa situação no Conselho de Segurança da ONU, que mostra mais uma vez que o Conselho precisa de uma reforma urgente, reforma essa que precisa acabar com esse poder de veto desses 5 países que têm um assento permanente e que a vontade da maioria do Conselho de Segurança prevaleça. Porque, do contrário, a gente não vai ter aprovação de nenhuma resolução, de nada do tipo. O Conselho de Segurança não consegue aprovar nada já faz tempo. Então é uma situação muito complicada. E só para a gente colocar aqui como os países agem em prol dos seus interesses, para que as pessoas entendam isso, os Estados Unidos propôs muitas resoluções contra a Rússia no Conselho de Segurança, por causa da invasão da Ucrânia. Todas as resoluções vetadas pela Rússia. Agora a Rússia propôs resoluções contra Israel, porque é um país que está ali apoiado pelos Estados Unidos, vetado pelos Estados Unidos. E até quando é uma proposta neutra, os países acabam vetando, como foi a proposta do Brasil, que condenava o Hamas, pedia uma pausa humanitária, abertura de corredores humanitários, e foi vetado pelos Estados Unidos com o argumento de que não fazia menção à defesa, à autodefesa que Israel tem direito. Detalhe, se você ler a resolução diz que os direitos previstos na Carta da ONU têm que ser respeitados. E o que está previsto na Carta da ONU, no artigo 51, o direito de autodefesa dos países. Então foi uma desculpa esfarrapada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos quer o protagonismo nessa situação, quer agir de forma unilateral, deixando de lado o multilateralismo, que é a utilização dos organismos internacionais. Mas, Heitor, vai ser mais uma reunião que a imprensa vai cobrir, que a gente vai ver os embaixadores reunidos e, infelizmente, de prático, nada vai sair. O Brasil vai tentar fazer uma nova proposta de pausa humanitária, mas está difícil que uma solução saia, pelo menos vindo do Conselho de Segurança da ONU. No fim de semana, uma cúpula no Egito reuniu mais de 30 países, incluindo o Brasil, e também terminou sem um acordo. E as informações que chegam das agências internacionais apontam que, enquanto Israel aumenta os bombardeios em Gaza, os Estados Unidos tentam convencer o país a adiar uma invasão terrestre. Seria uma forma de negociar, com a ajuda do Catar, a liberação de mais reféns que seguem nas mãos dos terroristas do Hamas. Na sexta-feira, mãe e filha americanas foram soltas pelo grupo. Ontem foram 2 israelenses. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, Israel acredita que o Hamas possa libertar 50 reféns de outros países. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, diz que a guerra pode piorar por conta de um possível envolvimento do Irã.
Já o Irã, que é aliado do Hamas historicamente, diz que o Oriente Médio pode se tornar uma região incontrolável se Israel não parar a ação militar em Gaza imediatamente. Enquanto isso, brasileiros seguem aguardando o resgate na faixa de Gaza e buscando informações de parentes que estão em Israel e agora com um novo caso de um desaparecido que não mantém contato com a família há um bom tempo. O Túlio Amâncio conta pra gente como estão os brasileiros no meio do fogo cruzado do Oriente Médio. Caminhando por um acampamento humanitário em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, o brasileiro Hassan Rabi se emociona. Criança não tem comida, não tem leite, não tem nada para eles comer. E ela num barraco, sem água, sem luz, sem nada. São famílias inteiras que fugiram do norte da faixa de Gaza. Cerca de 30 brasileiros ainda aguardam a liberação da fronteira entre Gaza e o Egito em casas alugadas pelo governo federal. Todos os dias, a representação na Palestina mantém contato com as famílias. Evidentemente, infelizmente, há bombardeio nas regiões próximas, nos bairros próximos, mas temos a segurança de que os prédios e as casas onde estão os brasileiros não serão bombardeados. O Itamaraty confirmou o desaparecimento do brasileiro Michel Nizenbaum, de 59 anos, em Israel. Ele vivia na cidade de Siderot, perto da fronteira com a faixa de Gaza. A Band News FM, a irmã de Michel, contou que o último contato com ele foi antes do ataque do Hamas. Já recebemos telefonema tanto da Embaixada de Israel como da Embaixada do Brasil. Eles disseram que estão procurando ele pela Interpol. Eles estão falando um com o outro. Tanto de Israel como do Brasil, eles estão se comunicando entre eles. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e reforçou a importância da abertura de um corredor humanitário. Os dois concordaram quanto à necessidade de um cessar-fogo na faixa de Gaza e com a imediata libertação dos reféns. Desde o início da operação Voltando em Paz, 1.413 pessoas já foram repatriadas de Israel em voos da FAB, incluindo 3 estrangeiras. Estrangeiras essas bolivianas que o Brasil conseguiu fazer o resgate num acordo com o país vizinho e se coloca também à disposição sempre que houver a possibilidade nesse voo de repatriados ter um espaço também para pessoas de outros países da América Latina a também serem retirados da área de conflito e depois os países vizinhos são os responsáveis ali também pelo resgate aqui do país, retirada do Brasil para voltar, no caso, à Bolívia. Mas a prioridade para o governo brasileiro é a retirada dos nossos compatriotas dessa zona de conflito. E a gente ouve na reportagem relatos que são assustadores. E é apenas parte do que está acontecendo. Cada uma das nações que fazem parte da ONU tem relatos tão parecidos quanto esses. Tem histórias também de pessoas que ali estão. E parece que é mais importante nesse momento manter o discurso de uma política internacional dentro das suas bandeiras do que pensar na população que ali está. É triste, mas infelizmente é assim que a geopolítica desse planeta funciona, né, Tiago? A prioridade, infelizmente, não é pensar na vida humana. Se for pensar na vida humana dos seus cidadãos, basicamente isso, do americano, do russo, dos seus patriotas, principalmente. E aí eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa sempre destacar aqui. Os países têm interesses que são colocados e, infelizmente, a gente perdeu muito dessa questão de o interesse humano estar acima de todas as coisas. O que me chama a atenção, Heitor, é que nesse conflito a gente não discute nada sobre como a gente vai dar fim a essa situação. Porque o que me preocupa é isso, o que me preocupa é que esse ciclo se retroalimente mais uma vez, que a gente continue vivendo esse ciclo de conflitos naquela região pelos próximos anos. Seria importante agora que a comunidade internacional estivesse unida para que finalmente a gente conseguisse dar uma solução
para essa questão. A solução que eu acho que passa pela construção de 2 estados, o Estado israelense, o Estado palestino, a definição de fronteiras, o estabelecimento ali de uma autoridade para governar a Cisjordânia, uma autoridade que tem que ser escolhida pelos palestinos, tem que ficar pontuado aqui, e para que tudo possa caminhar, e para que as relações sejam estabelecidas entre Israel e a Palestina. Mas não é esse o caminho que a gente vê que vem sendo. 10h55, ainda falando sobre a liberação de reféns que estavam com terroristas do Hamas, há um relato de uma dessas senhoras, uma idosa que estava no cativeiro. Ela tem 85 anos, foi uma das 2 pessoas libertadas pelo Hamas ontem e descreveu em uma conferência de imprensa em um hospital em Tel Aviv como é a organização terrorista que a levou de motocicleta de Israel para o que ela chama de uma teia de aranha de túneis na faixa de Gaza. Ela diz ter passado por um inferno que nunca havia imaginado. Todos ali não pensavam ou sabiam que chegariam a essa situação. Ela deu essa entrevista em uma cadeira de rodas ao lado da filha, que fazia a tradução da fala dela para o inglês. Contou que foi agredida pelos terroristas. Uma vez em cativeiro, passou por um túnel e chegou a um grande salão onde cerca de 25 outras pessoas estavam reunidas. Ela estima que pelo menos 200 pessoas estavam ali, que é um número que é a estimativa de 220 reféns mantidos em Gaza. A frase dela foi a seguinte: eles nos disseram que acreditam no Alcorão e que não nos faziam mal, que nos dariam as mesmas condições que tem nos túneis. Essa senhora ainda contou que havia guardas, um paramédico e um médico. O cativeiro era limpo. Segundo o relato, um médico ia visitar os reféns entre 2 ou 3 dias e cita que um deles ficou ferido em um acidente a caminho de Gaza e teve ferimentos tratados. Ela criticou Israel por não levar a ameaça ao Hamas a sério e afirmou que a cerca de segurança para manter os militares afastados não ajudou em nada. O marido dela, que tem 83 anos, permanece em cativeiro do Hamas. Segundo a imprensa de Israel, foi indicado que não há informações sobre o marido dessa senhora ou a condição em que ele está. A filha, aliviada de ver a mãe, diz que é maravilhoso ter ela de volta, mas espera que seja feito algo também para que o pai e os outros reféns sejam resgatados com segurança. Essa foi uma entrevista concedida pela própria vítima que estava dentro do cativeiro. E nós falávamos ontem sobre a desinformação como uma arma também de guerra. A busca pela informação imediata e o risco da desinformação que chega torta de diferentes meios, de diferentes maneiras, com diferentes intenções. O Felipe Killing preparou uma reportagem sobre isso, porque não é só no Brasil que se discute a respeito das desinformações de guerra. Isso é mundial e envolve as principais plataformas das redes sociais. Guerra na era digital tem narrativa como arma importante. Essa é uma estratégia usada pelos dois lados para movimentar massas e controlar a opinião internacional. O imediatismo das redes sociais, com busca incessante por engajamento acima da verdade, potencializa esse problema. A União Europeia, que tem regulamentação da internet, já alertou TikTok, Meta e Twitter de que essas plataformas precisam fazer mais para diminuir a desinformação relacionada à guerra. São muitos vídeos e fotos antigas de outros conflitos que estão sendo usados agora para atribuir culpa a um dos lados. Grandes veículos de imprensa não escapam. Essa capa do The New York Times teve os títulos adulterados. E a BBC aqui do Reino Unido publicou um pedido de desculpas depois de dizer, no fim de semana, que uma manifestação pró-Palestina defendia os atos do Hamas. Os tropeços de governos e contas oficiais ampliam toda a confusão. Israel chegou a divulgar esse vídeo para alegar que não foi o responsável pelo ataque ao hospital em Gaza. Confrontado por um especialista sobre a hora que não batia com o momento da explosão, logo depois apagou e recebeu uma chuva de críticas. Nos ataques terroristas do último dia 7, uma emissora de Israel chegou a dizer que mais de 40 bebês tinham sido decapitados em ataques a kibbutz,
citando uma fonte do Exército. O número oficial, pelo menos por enquanto, é de 3 bebês mutilados. As redes sociais são uma boa fonte de informação, mas também de desinformação. Os algoritmos das minhas redes sociais sabem que eu estou a todo instante em busca de notícias da guerra e me alimentam de diversos conteúdos de várias fontes. Mas muita coisa aqui é falsa. Para os envolvidos diretamente nessa guerra, não há limites. O que vale é que a versão apresentada por um lado se torne verdade. Isso é perigoso e gera consequências em todo o mundo, com o ódio aumentando cada vez mais e dificultando negociações para a volta da paz. 11 horas da manhã, o ouvinte participa conosco pelo nosso WhatsApp 971021493. O Wagner Macondes de Hortolândia escreve: era bom que todos os países da ONU votassem contra os Estados Unidos nisso que ele considera um texto mimimi em relação a não ter aprovado o texto brasileiro, que foi amplamente visto como positivo pelas outras nações que formam a ONU. Já o Wagner Macondes diz que a ONU só existe pro forma. Isso se move de acordo com interesses políticos apenas, pouco importando a vida de cidadãos, seja lá de onde eles forem. Tem mensagem chegando também de áudio que a gente reproduz para você nos acompanhar. Bom dia, Tiago, Heitor, Paulo André aqui do Carlos Lourenço. Desculpe se estiver falando alguma coisa fora do contexto, né? Mas prestando atenção no que tem servido de reportagem nesses últimos dias, né? Praticamente todas as emissoras, né? E principalmente vocês, né? Que eu acompanho, né? Sou motorista por aplicativo, né? Informação nunca é demais, mas ninguém fala do Brasil mais. A Amazônia tá legal, tá tudo tranquilo, não tem incêndio, não tem nada. Apesar que a ministra Marina falou que é culpa do Bolsonaro. Na Bahia tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? Em São Paulo não teve nada, não teve nenhum problema esse fim de semana também. Né? A transposição do Rio São Francisco continua indo de vento em popa, não tá seco, não cortaram a água lá. Né? Aí dá para tirar uma base de quando vocês fazem, quando esses institutos de pesquisas, né, fazem aquela pesquisa de qualidade, né, fala que o nosso presidente está sendo bem avaliado. Ninguém fala nada do que acontece aqui, deve ser por isso, né? Mas deve ser só impressão minha, né? Um abraço, um bom dia a todos. Paulo André, agradeço primeiro a carona que você nos dá no seu trabalho como motorista por aplicativo. Boas corridas para você, muito obrigado por nos acompanhar. Eu concordo que boa parte do noticiário brasileiro está voltado para o conflito em Israel. A gente tenta aqui fazer um equilíbrio para trazer em tempo real o que está acontecendo. Por exemplo, já estão reunidos os representantes dos países que formam o Conselho de Segurança da ONU. Então, como a notícia acontece em tempo real, a gente tenta abrir o leque do que acontece agora, na manhã desta terça-feira, e contextualizar com o que está acontecendo no mundo. Mas sempre tentando manter os pés aqui na nossa região para que esses destaques façam parte também da nossa rotina. Então, tentar esse equilíbrio é um desafio diário. Tentando a gente está. Se a gente consegue ou não, aí cabe ao nosso ouvinte avaliar, porque é para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que a gente faz a nossa programação e leva a informação do dia a dia. Tem mais mensagem de áudio chegando, agora acho que de assunto relacionado à nossa região, assunto que nós falávamos mais cedo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Paladinos. Estou retornando àquele assunto sobre o viaduto Miguel Vicente Cury, e devido ao fato que ocorreu em São Paulo, na Cracolândia, em que um carro avançou sobre os moradores dali, é algo que Campinas não está longe de acontecer. Porque devido ao aumento de pessoas que estão vindo de São Paulo para aquela região, eu estou vendo que à noite ali vai ser algo que está muito próximo de acontecer. E eu não vejo administração pública, ninguém tomar nada que possa melhorar aquilo ali. Inclusive, só piora. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma cobrança no prefeito para que isso não seja possível acontecer. As melhoras ali teriam sido para ontem. Um abraço, José Luiz Furlan, Campinas.
Muito obrigado, José Luiz Fulan. Vamos falar sim sobre o assunto, vamos colocar sempre em pauta também a região central de Campinas. Inclusive, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta a falar sobre os destaques da nossa região. Por exemplo, tem operação da Polícia Federal nesta terça-feira com desdobramentos de ocorrências anteriores ligadas ao tráfico de drogas na cidade, mas com uma pena em outro estado do Brasil. E ainda outros destaques com o Gustavo Gimenez, que está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes e vai trazer esses assuntos logo depois do nosso break. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. Acesse depascoal.com.br e encontre a loja mais próxima. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você que tá na rua, tá em casa, o celular tá na caixa. Tô na caixa. Você que tá no campo, tá na beira do mar, tá na caixa. Tô na caixa. Pagando um boleto, passando aquele Pix, fazendo investimento, sacando um benefício, tá na caixa. Eu tô na caixa também. Você que tá numa casa lotérica, no app Caixa ou no app Habitação já sabe, né? Precisou, tá na Caixa. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João, todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, mais 7 minutos. Manhã Bandeirantes de volta na Rádio Bandeirantes Campinas, também do nosso canal do YouTube, para você conferir com imagem as informações desta terça-feira, marcada por uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas, utilizando o Aeroporto Internacional de Viracopos como porta de saída. Segundo a investigação, o objetivo é identificar pessoas que forneciam as drogas às chamadas mulas, pessoas contratadas para saírem do Brasil com os entorpecentes na mala, nas roupas, escondido no vestuário e que está caindo praticamente toda semana. Gustavo Gimenez, desdobramentos desta operação que o jornalismo da Band acompanha. Bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Bom dia a todos que nos acompanham. É exatamente o que eu ia falar, né? Toda semana a gente traz algum tipo de ocorrência relativo ao transporte de drogas aqui no aeroporto de Viracopos, e toda vez a gente fala, né, a polícia, enfim, tá em cima, enfim, a polícia vai juntando peças, né, para entender de onde vem esse pessoal e para onde vai. De acordo com a polícia, o objetivo é identificar, além dos transportadores, pessoas que desempenham aí as funções de cooptadores, financiadores e fornecedores da droga. No total são cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São José, Palhoça,
Laguna e Florianópolis. As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Federal da cidade aqui de Campinas. Os alvos são endereços residenciais de 3 homens e de uma mulher, todos eles apontados como aliciadores e financiadores de despesas das viagens. Foram apreendidos nos locais aí dispositivos eletrônicos. De acordo com a Polícia Federal, a operação se baseia em 2 investigações que utilizam a mesma base de dados. Presos em Viracopos, que tentam embarcar com drogas em voos para a Europa. O início das apurações foi a partir de prisões em flagrante. A gente sabe, inclusive, né, que essas prisões vêm acontecendo com mais intensidade desde março deste ano. Foi em março, inclusive, que um homem de 56 anos tentou embarcar em Viracopos com cocaína no fundo falso da mala. Ele iria para Lisboa. Já a segunda prisão aconteceu em maio deste ano. Foi um passageiro de 36 anos que também viajaria para Portugal. Só para a gente entender, Heitor, de um tempo para cá também tem se intensificado a saída de droga aqui com o intuito de chegar até a França. Enfim, o objetivo da polícia é ir fechando o cerco, desde que começou, inclusive, né? Começaram os voos para a França e começaram também o tráfico de drogas. A polícia vai fechando o cerco e vai encontrando, então, as características desses passageiros, quem são essas pessoas e quem paga essa passagem. É uma coisa que eu tenho dito, não acontece há um tempinho, Heitor, que é justamente se esse pessoal está gastando dinheiro para comprar passagem, que não é barata, já fiz até conta ali no ar, é porque, de certa forma, tem um lucro muito grande. E, enfim, é a polícia tentando chegar a rastrear esse dinheiro também. Gustavo Gimenez, no Acontece 13h, você vai destacar também um número que preocupa as autoridades em saúde, o aumento de acidentes envolvendo escorpião aqui no interior de São Paulo. Muita gente dando entrada em pronto-socorro, em unidades de pronto atendimento, após serem picadas por um animal extremamente perigoso. Exatamente, Heitor. Foram 24 mil casos até julho deste ano. Isso aqui no estado de São Paulo é um dado da Secretaria Estadual de Saúde. O número é 13% maior do que no mesmo período de 2022. De acordo com o que diz o governo do estado, a expansão urbana e as altas temperaturas são algumas das razões para o crescente aparecimento desse animal nas cidades. Mas existem outros cuidados que podem ajudar aí a evitar, né, que esse aracnídeo apareça no quintal de casa ou até em outros ambientes, né? Até dentro de casa, dentro de sapato, a gente sabe muito bem que esse animal se alimenta principalmente de baratas. Tendo então um lixo ali, algum atrativo para barata, o escorpião vai aparecer então atrás desse bichinho. Ele não faz questão do lixo, mas ele faz questão da barata que come o lixo. Para a gente ter uma noção, ele vai acabar procurando principalmente entulho, rede de esgoto, tubulação de água, de energia, ambientes escuros e úmidos. É ali então que esses animais vão ficar. E aí o pessoal fala assim, então eu vou fazer o seguinte, vou dedetizar a casa. As baratas de fato vão morrer. Só que o escorpião ele não morre, pior, ele vai ficar num cantinho ali na casa, escondido por um tempo, e ele consegue ficar um bom tempo, inclusive, sem se alimentar, sem beber água, e aí acaba picando qualquer pessoa, ele volta a surgir. Então esses cuidados são importantes e o alerta, então, para qualquer tipo de entulho acumulado, é o cuidado que precisa ser feito. E aí eu não estou dizendo só para a população, mas também para as administrações, para as empresas que precisam ficar atentas a isso. Gustavo, o Acontece hoje vai repercutir também o Ministério Público com uma denúncia apresentada à Justiça em relação ao manejo de árvores em Campinas. Nós falamos mais cedo que a queda da figueira branca no Bosque do Jequitibás, que matou um trabalhador no final do ano passado, acabou chamando a atenção, inclusive da promotoria, para que o manejo realizado nos últimos anos dentro do bosque fosse alvo de uma investigação. Isso vai ser destaque também 13h na tela da Band? Exatamente, Heitor. Trazendo então para vocês um pouquinho, né, desse caso para o pessoal de casa, foi o promotor José Fernando Vidal de Souza Cita, que no processo ali,
nesse relatório aí de execução do Ministério Público, 8 árvores foram removidas e 13 podas foram realizadas dentro do bosque dos Jequitibás no período entre 2017 e 2023. E em uma operação mais recente, esse número se elevou. Só nesse ano, 19 árvores foram retiradas e 42 podadas. Para ele, no que foi explicitado ali no relatório, o que acontece? Essa grande diferença mostra um manejo inadequado da arborização ali no parque, e esse processo mais recente foi feito após a morte do homem que a gente acompanhou, né? A promotoria quer que o município seja condenado a elaborar um mecanismo para administrar de forma adequada o bosque por meio da construção de um plano diretor do parque. Um outro objetivo dessa ação é o plantio das espécies que foram retiradas. Além disso, o promotor ainda quer que a prefeitura seja obrigada a pagar R$1 milhão por danos morais coletivos. Ele entende que o manejo inadequado das árvores, não apenas no bosque, mas em todo o município, ofereceram aí risco à saúde, à vida e à integridade física da população. O pedido fica a cargo da Justiça agora para decidir se acata ou não. A Prefeitura de Campinas informou que irá se manifestar em juízo e ficará comprovada a lisura da administração municipal. A gente vai seguir acompanhando essa história toda, mas tá aí, né? Uma morte que aconteceu, uma morte trágica, uma figueira branca, né? Praticamente bicentenária ali, que chama muita atenção, inclusive pelo tamanho. Caiu em cima desse homem e desde então toda a discussão sobre as árvores. Aí aconteceu um outro acidente lá no Taquaral e mais, né? Aí a cidade passou por uma poda e um corte de árvores extensivo, e tudo isso está sendo também observado pelo MP, Heitor. Inclusive, se havia necessidade ou não de todas essas árvores serem podadas, porque as árvores, elas não apenas fornecem sombra, mas as folhas liberam uma umidade para resfriar o ambiente. Sem as árvores, uma cidade pode viver a chamada ilha de calor e as temperaturas ficarem mais altas do que já estão. Nesse momento, por exemplo, Campinas registra 31,2 graus. Agora, tem um vereador aqui no interior de São Paulo, Gustavo Gimenez, Thiago Prudente, que ele tem uma ideia que, olha, essa é genial. Sensacional a ideia dele. Cidade de Fernandópolis, não sei se vocês já estiveram por lá, é uma cidade muito quente. Conhece Fernandópolis, Thiago Prudente? Só de nome. O vereador Cidinho do Paraíso, do PTB, ele encaminhou ao prefeito da cidade uma indicação para tentar amenizar a temperatura alta da cidade. Instalar aparelhos de ar-condicionado nos postes de energia elétrica do município. Assim, na visão dele, a cidade vai ter um bolsão de ar-condicionado e as pessoas que vão caminhar na rua vão sentir os efeitos desse ar-condicionado com uma temperatura mais agradável. É sério. Esse projeto foi apresentado numa Câmara Municipal aqui do interior de São Paulo. Não é piada, Gustavo Gimenez e Thiago Prudente. Vocês ficaram incrédulos. Eu tô esperando o Thiago falar. Enfim, eu vou falar então, já que o Thiago tá demorando. Eu fico impressionado que ele deve estar contando com o efeito estufa, né? Porque precisa de um ambiente fechado. Ele deve estar imaginando assim, já que a gente está nesse efeito estufa, tem uma bolha em cima da cidade e aí a gente vai conseguir manter essa temperatura baixa. Mas é impressionante como as câmaras de vereadores, enfim, conseguem trazer umas novidades absurdas para em pauta, né? Para ser colocado em pauta. Mais, né? De onde vai partir esse ar-condicionado para começar, né? Se ele quiser que o poder público instale, ele já está cometendo uma falha, né? Que ele não pode criar projeto para onerar o próprio poder público. Enfim, é uma realidade paralela que vão vivendo esses vereadores e, tristemente, a gente tendo que encarar esses projetos rindo, né? Porque a gente não deveria nem rir, né? Deveria cobrar ali uma postura, o mínimo que respeitosa e sei lá, não sei, às vezes eu penso até uma punição, falar assim, olha, querido, você não pode propor uma coisa dessa, de tão absurda que você vai ter que responder, de certa forma, para os seus eleitores, né, o porquê dessa ideia absurda. Mas ele tem um argumento, viu, Thiago Prudente? O argumento dele é o seguinte, ele deu uma entrevista aqui ao portal Diário da Região, que cobre a política em Fernandópolis e cidades vizinhas, e a resposta é a seguinte, no Catar já existe ar-condicionado em vias públicas. E como está calor em todo o Brasil, principalmente aqui em Fernandópolis, fiz a sugestão. Ele diz que existe uma rua climatizada no Piauí
E aí vem a frase: podem até dizer que o Catar é um país rico, mas nós também somos um país rico, com um povo honesto e trabalhador. Acho que não dá para comparar, né, a riqueza do Catar, o PIB do Catar e a realidade socioambiental do Catar com a nossa, Thiago. Tô absorvendo ainda essa notícia ainda, sabe assim? Eu acho que esse tipo de projeto é projeto para cassação sumária, a punição automática. O vereador tinha que ser cassado automaticamente por um projeto absurdo desse. Posso fazer uma parte rapidinho? A rua climatizada lá no Piauí, ela é coberta, tá? Ela é fechada. Então não dá pra dizer assim, vou colocar em todos os postes, não vai funcionar. Tem de fato que cobrir, porque eu falei assim, não é possível. Mas ela existe, ela é inteira fechada. E tem um detalhe, né? O Catar, comparar o Brasil com o Catar, ele não... Eu não preciso nem comentar isso, né? De tão absurdo que é, porque assim, o Brasil não tem problema, né? Quase não tem problema. Fernandópolis também não deve ter nenhum tipo de problema para solucionar, para ter que climatizar a cidade. Não sei nem de onde ele tirou essa ideia. É inacreditável, só reforça a mediocridade de uma grande parte dos políticos eleitos no país. Mas como eu sempre reforço aqui, quem elege esses políticos, quem é? Quem? A população. Então, se a população elege, tem que aguentar absurdos como esse. Gustavo Gimenez, logo depois de Carlos Batista na tela da Band, com o personagem do dia, quem será? Vem a informação na sua hora do almoço com o Gustavo Gimenez e todo o timaço do Acontece. Até lá. Até lá então, Heitor, eu vou sair desse ar-condicionado, vou pro outro, porque aqui na Band os corredores não são climatizados. A gente vai ter que exigir isso também, né, Thiago? Um ótimo dia a todos. Lá fora também, o estacionamento também não é climatizado. Cadê o ar-condicionado no poste? Fazer um projeto de lei para que seja climatizado todo o espaço. 11h21, rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Manhã Bandeirantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Suas ferramentas elétricas quebraram e você não sabe como resolver? Conheça a Eletrotec. Há 35 anos no mercado, a Eletrotec oferece assistência técnica autorizada para ferramentas elétricas Makita, Bosch, entre outras marcas, além de um amplo estoque de peças e acessórios e equipe altamente especializada. Na Eletrotec, suas ferramentas estarão em boas mãos e estamos prontos para te ajudar. Mais informações no site eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. A melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Filtro de combustível, de óleo, de ar. Sua transmissão automática, pode confiar. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Lojas em Campinas e região. Rei do Óleo Auto Shop. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais.
terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 11h24, seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. As temperaturas vão subindo em Campinas, hein? A máxima hoje prevista entre 33 e 34 graus. Já estamos agora beirando os 32 graus na cidade. Falávamos sobre temperaturas altas e há um impacto com relação a isso. Sabe no quê? No consumo de frutas e hortaliças. O Ceasa de Campinas já percebeu um aumento diante do calor. O campineiro está consumindo mais frutas. É uma boa notícia que a Rafaela Oliveira conta com detalhes pra gente a partir de agora. Tem até uma lista de quais são as frutas mais consumidas nesse período, Rafaela. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor, e bom dia pra você que acompanha o Manhã Bandeirantes. Ainda é primavera, mas o calor já chegou com tudo e nada como comer uma fruta gelada ou uma salada para aliviar a sensação térmica. E foi justamente essa preferência por produtos mais frescos que puxou o aumento do consumo de frutas e hortaliças no Ceasa de Campinas. Ricardo Munhoz, engenheiro agrônomo e chefe do Departamento de Agricultura da Ceasa, afirma que a procura por frutas aumenta 40% neste período mais quente. Já a procura por hortaliças aumenta cerca de 15%. Entre as frutas mais procuradas estão melão, limão siciliano e caju. Além do aumento do consumo, elas apresentaram queda nos preços. A caixa do melão, por exemplo, passou de R$ 90 para R$ 45. Então, pode abusar das frutas e hortaliças como alface e rúcula com um bolso mais tranquilo. De Campinas, Rafaela Oliveira. Já que abrimos o apetite com a informação da Rafaela Oliveira, 11h26, daqui a pouco, hora do almoço, Tiago Prudente. Olha que notícia interessante. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes está promovendo um concurso para saber qual é o melhor restaurante por quilo do país. O Quilo é Nosso chama esse concurso, que amanhã, quarta-feira, dia 25, vai ter o anúncio na cidade de São Paulo. Cada estado é representado por um restaurante. E o estado de São Paulo é representado por um restaurante aqui da região, cidade de Vinhedo. O restaurante Sibisana é quem está disputando com outros representantes de diferentes estados de todo o país. É uma parceria feita, inclusive, com patrocínios de marcas nacionais e internacionais, o objetivo de valorizar a tradição da comida por quilo, uma modalidade genuinamente brasileira e estimulando a inovação na oferta de pratos ao público. Então, esse restaurante de Vinhedo colocou ali para a disputa um frango ao creme de limão, olha só. E amanhã pode ser aí o vencedor nacional desse concurso organizado pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Você no self-service é aquele que coloca no prato a comida sem medo de ser feliz e depois na hora de pesar se arrepende? Ou é aquele que vai pesando já com a cabeça na hora de montar o prato e depois passar fome, Thiago? Depende do preço, né? Do self-service. A estratégia depende do preço. Se for muito caro, a gente, maneira. Se for um preço razoável, a gente exagera. Depende do preço, porque tem alguns aí que, aquilo é bem caro, né, Heitor? Então, depende do preço, tudo depende. Eu sou da linha do que vai só nas coisas mais caras. O famoso feijão e arroz eu como em casa. Mas, às vezes, faz uma falta um arrozinho e feijão. Mas, Thiago Prudente vai pagar o almoço, portanto, nesse restaurante que está concorrendo ao prêmio na cidade de Vinhedo. E eu vou ser o convidado especial. Combinado, Thiago? Pode deixar, a gente combina aí. Quem sabe o ano que vem a gente consegue almoçar lá tranquilamente. Agora 11h28, uma última informação antes do encerramento, porque nós seguimos acompanhando a reunião que já começou. Dizíamos que 11 da manhã era o horário marcado para o início da reunião da ONU para tentar uma solução, um acordo de paz ou pelo menos uma proposta aprovada pelos membros do Conselho de Segurança. Nesse momento o texto está sendo lido e
há expectativa para que seja votado nas próximas horas, né, Tiago? 11h28, o Tiago Prudente, que está acompanhando também atentamente os desdobramentos com o Brasil presidindo essa reunião do Conselho de Segurança da ONU e a proposta norte-americana sendo apresentada agora aos países membros e com a expectativa da votação nas próximas horas. E claro que a Rádio Bandeirantes vai continuar acompanhando ao longo da nossa programação. Certo, Tiago? Exatamente, eu estava ouvindo, inclusive, o conselho, estava com outro fone aqui, então, como eles falam em inglês, mesmo o chanceler brasileiro fala em inglês durante a reunião, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. O secretário-geral da ONU já falou, fez um discurso, pediu um cessar-fogo, e agora a gente está nos trâmites iniciais para a votação da resolução americana, que não deve passar, a não ser que a gente tenha uma surpresa. O Brasil vai propor uma emenda de pausa humanitária nessa resolução. Vamos ver o que vai acontecer. Informação ao longo desta terça-feira na Rádio Bandeirantes e a repercussão amanhã às 10 da manhã aqui no nosso Manhã Bandeirantes, que agora abre espaço para o noticiário esportivo com Carlos Henrique no Nossa Área e todo o timaço de Carlos Batista. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região. Agora com novos convênios. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo